No seu relacionamento cabe amante? Não sei se você tem um relacionamento, mas se você não tiver, imagine. Eu estou aqui como sua irmã em Cristo. E é um momento um pouco desconfortável, mas preciso. E eu estava aqui no meu momento com Deus. Eu nunca tinha sentido essa orientação, recebido essa orientação. E algumas pessoas criticam, né? Estão expondo o seu momento íntimo com Deus. E às vezes é legal porque inspira outras pessoas a se conectarem também a ter esse momento com Deus. Mas hoje, comigo, né? Eu estava em oração e Ele falou muito forte ao meu coração. E, como eu falei, é um momento desconfortável, mas eu tô aqui. E eu quero compartilhar algo muito forte que Deus ele começou a trabalhar em meu coração. E ontem, o dia todo, é um dia de imersão, né? Preparação de outra formação. E meu Deus. E eu quero falar sobre... Eu fiz a primeira pergunta, Elis. Bom dia. Você tem um relacionamento... no seu relacionamento cabe amante? E eu quero falar sobre ídolo. Agora eu tenho um nome para aquilo que eu já observava. E é desconfortável fazer esse vídeo, né? Eu vou me expor, ou seja, ser vulnerável aqui, porque a minha intenção não é glória para mim mesma. E muitas vezes a gente faz o que a gente faz buscando uma glória para si, sendo conduzida, sendo controlada pelas nossas dores que a gente nem percebe. E um exemplo é que uma pessoa ela pode desejar assim, eu quero ajudar muito, ter um orfanato, sei lá, ajudar os missionários. É bonita a intenção, mas de que lugar eu estou querendo isso? E às vezes é baseado em uma dor que eu tive e eu vou executar isso para a minha glória, para que eu seja reconhecida. E quando a gente se coloca nesse lugar, o que vai acontecer? A gente vai se decepcionar, porque a gente vai com expectativas para si. Eu comecei, esse momento aqui eu ia gravar vídeo, mas eu vou logo gravar, vou deixar live, né, e deixar gravado. Qual é a minha expectativa? Não tenho nenhuma expectativa, mas que a pessoa que ele precisa alcançar, ela seja alcançada. Então tá muito forte no meu coração. Já tô aqui com a toalha, porque eu já chorei um monte. E eu sei que eu vou chorar mais vezes e tá tudo bem. Então, em oração, né? Eu falei assim pra Deus: Senhor, ontem eu disse assim, quais são os ídolos que ainda estão em meu coração? A gente carrega sem nem perceber, ou às vezes a gente percebe, mas não sabe que tem esse nome. E a gente fica vivendo no automático e não é fácil, né? A gente olhar para as nossas questões, nossas dores, porque dói novamente. Principalmente quando a gente não sabe como resolver. E aqui eu não estou como uma terapeuta, apesar de ter a formação. Não estou como uma escritora, expert. Não estou com títulos. Eu estou aqui como uma irmã, como um ser humano, como uma pessoa. Então, no meu momento com Deus, me veio
a cena do Egito, sabe? Porque às vezes a gente quer cobrar tanto do outro. Nossa, você precisa se curar, você precisa fazer isso. E sim. Só que de que lugar eu estou falando isso? E me veio o povo do Egito. Gente, quantas coisas aquele povo carregou, né? E aí eu me comparei, eu me coloquei nesse lugar. E eu falei, meu Deus, a gente já viveu, eu já vivi, já passei tantos processos de cura e ainda tô passando por esse processo de cura. Em outro nível, né? Mas estou. E aí eu fui lembrando daquele povo do Egito. Quantos ídolos eles carregaram? Muitos ídolos no seu coração. Oi, Zilda. Quantos ídolos? Eles carregaram muitos ídolos. Eles aprenderam tantas coisas que não era sobre o Deus, o Altíssimo Deus. E a gente também. A gente aprendeu tantas coisas que se tornaram ídolos no nosso coração. Só que a gente pode fazer algo diferente e pedir ajuda ao Espírito Santo. Me ajuda a ver esses ídolos e atirá-los ele do trono do meu coração. Porque como a primeira frase que eu disse, né? No seu relacionamento conjugal, cabe amante. E no nosso relacionamento com o noivo, quando a gente carrega ídolos, a gente está colocando prioridade em nossas dores e nossas questões. E, consequentemente, em pessoas, mas por causa das nossas questões. E aí a gente não tá amando mais a Deus. Primeiro, entende? E aí eu me lembro de Lucas 14, 26, que Jesus ele disse, se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. A gente não precisa ficar carregando as questões dos nossos pais, do nosso sistema familiar, dos nossos antepassados. A gente não precisa mais carregar. Jesus carregou um fardo e disse que a gente pode ser livre e carregar a nossa própria cruz, nosso propósito, nossa missão. E o primeiro propósito, vamos dizer assim, a nossa maior missão é amar a Deus. E Ele nos deseja tanto, tanto. Ele nos ama tanto, tanto. Que Ele deseja um relacionamento íntimo. E dentro desse relacionamento, dentro dessa aliança, dentro desse amor, é exigido fidelidade. E quando a gente fica carregando os ídolos no nosso coração, são amantes. Não é nem um amante, são amantes. Meu Deus, como a gente faz isso? Muitas vezes, gente, eu já passei pela dor da traição. E dói demais. Dói muito.
E aqui eu não choro nem mais por essa dor que eu passei, mas por imaginar que eu também fiz isso com ele, com Deus. E ele continua ali nos amando, desejando. E acreditando em nós e nos convidando a esse lugar de cura, curar o nosso coração. Ele nos quer por inteiro. Sim. Entristecemos muito, né? O Espírito Santo, ele sente. A palavra fala que ele se entristece. E eu já falei com ele, eu sinto muito. Mas que bom que ele persistiu em mim e em me mostrar onde estava o meu coração. E, gente, todos nós temos um nível de... Temos ídolos no nosso coração em algum nível, né? A questão não é apenas ter, que já é algo forte, né? Mas continuar, sabe? A pessoa não vê e continuar nele. Ai. Por exemplo, eu vou fazer algumas perguntas e você perceba. Eu anotei algumas coisas aqui. Por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz? Quando você está em primeiro lugar, e não que a gente não vai fazer as coisas, e também está dentro, né, do benefício, mas por que você faz o que faz? Por exemplo, por que eu vim fazer essa live? Hoje, gente, não foi porque eu quis, não. Não foi porque eu planejei. E antes de entrar, eu perguntei, por que eu vou fazer? E é um momento desconfortável, porque é de vulnerabilidade. E um dos ídolos que eu ainda carrego vem da dor da rejeição. Então, a necessidade de aprovação. Gente, e esses ídolos vão nos matando aos poucos. A gente deixa de fazer tantas coisas. E o fazer, aí a gente volta, né, para analisar. Esse fazer é para quem e por quê? Primeiro, por que, né, eu vou fazer isso? Vai ser bênção para alguém? Que seja essa pessoa importante. Vai glorificar a Deus? Como diz em João 14, eu acho que vai ser 14 também. Fala sobre a videira, né? E a gente como o ramo, se não me engano, é assim. E a gente precisa estar ligada a essa videira que é Jesus, para que nossos frutos, eles glorifiquem o Pai. Então a nossa vida aqui não é sobre si, não é sobre mim, apenas não é sobre você, apenas, mas sobre Ele, de fato. Não é só falácia, só uma frase decorada, mas que tudo que a gente vem a fazer, a gente pode até perguntar por que eu estou fazendo. E tem outras perguntas aqui. O que falta para você ser totalmente feliz? Pensa aí em algo. E
esse algo às vezes pode ser um casamento, ou um marido mudado, filhos, ou um sonho, uma grande conquista. Então o seu coração, a sua felicidade está dependendo disso. Olha só. E não de estar preenchido por Deus. E quando ele é prioridade, a gente pode, claro, se alegrar com as coisas, mas, por exemplo, essa pergunta pra mim, né? Aqui eu não vejo como um ídolo, mas tem outras coisas que ainda estão sendo ídolos, né, no meu coração. Está tendo meu coração. O que te faz totalmente feliz? Eu não acho que tenha outra coisa que vai me fazer totalmente feliz, porque eu já sou feliz. E quando eu me lembro por quê, eu me lembro, assim, que eu tenho a Cristo, sabe? Eu não sei explicar. Eu não consigo explicar isso, mas eu me sinto inteira com Ele. E com Ele foi me trazendo várias coisas. E aí eu fui me colocando no meu lugar. Então eu tenho cada vez mais me parecido com Ele, porque eu tenho buscado isso. E nesse se parecer com Ele, eu incluo, eu vejo, né? Eu me vejo, eu vejo as pessoas, eu incluo as pessoas, eu sei o meu lugar. Então tudo isso foi me trazendo para o centro e eu vou me parecendo com Ele. Então ter a Cristo por completo, assim, né? É isso, é a gente viver parecida com Ele. Então a gente tem esse relacionamento, aprende o que Ele fez, né? E então não tem algo que vai me fazer totalmente feliz. É Ele e eu. Agora tem coisas que eu vou exercer ainda mais, né? Essa felicidade, essa alegria. Eu vou multiplicar felicidade. Aí outro ponto, né? Qual é o seu maior sonho? E por quê? Qual o seu maior medo? E por quê? Se parecer com Jesus. Qual a sua maior frustração? E por quê? Está ligada às suas dores. Então a minha ainda carregando, e eu estou olhando para isso. E já falei com o Espírito Santo me ajuda a tirar essa dor que eu ainda carrego do trono do meu coração, porque ele é o teu lugar. O trono do meu coração é o teu lugar. Aí alguém pode pensar assim, nossa, uma terapeuta. Gente, pra mim, assim, tem esse título porque fiz a formação e eu exerço, eu reflito Cristo, eu revelo Ele nesse trabalho também. Por isso que tem esse título. Mas títulos não tem a mim. Títulos não tem a mim. Contudo, o que ainda acontece, né? E eu tenho percebido isso. É que para exercer esse título, esse lugar, enfim, que o Senhor me chamou para estar e revelar Ele nesse lugar também, por diversas vezes eu posso estar me privando de entregar ou de fazer coisas pela necessidade ainda de aprovação, ou pela necessidade, pela a dor do abandono, né? Zilda colocou aqui, você não está sozinha, né? Estou aqui, você não está sozinha. E isso conecta com a minha dor do abandono. Porque a dor do abandono é o medo, né? Da pessoa ir embora, ou de você estar sozinha. E aí eu entendo que, ainda que não tivesse ninguém aqui, Jesus, Ele está.
E é como se eu visse o céu dizendo: é isso aí, é isso mesmo, faz, você já é aprovada aqui. E estamos assistindo e torcendo para que a mensagem que você consiga entregar, a mensagem que foi colocada no seu coração, para chegar em outras pessoas. Tem filhos, filhas sedentas. Sabe, a internet está tão artificial, assim, muita coisa artificial. Meu Deus. E muita informação. Mas a gente precisa pausar, sabe, para o essencial. Eu gosto de frisar isso, e eu não estou criticando, né, de um lugar de crítica, não. Sobre escutar áudio, né, no acelerado. E eu não consigo escutar áudio no acelerado. Uma vez eu fui até fazer com uma pessoa que fala bem calmo. Gente, quando eu coloquei no normal, parece assim que eu fiquei tonta, sabe? Parece que eu fiquei lerda. Não sei explicar, assim. Parece que eu tava de câmera... Não sei, eu fiquei tonta. E aí eu fui pensar, eu falei, imagina pessoas que escutam assim o tempo todo. Como elas estão por dentro? Aí fica na ansiedade, quer as coisas pra já. Não respeita o tempo das pessoas, porque não é fácil olhar para as nossas questões. Não é. E às vezes é uma dor quase insuportável. E a gente não dá conta de olhar de uma vez. Aí a gente, nesse lugar de pressa, a gente nem dá conta de olhar as nossas e ainda quer exigir que o outro veja. Então a gente precisa entender isso e respeitar o tempo das pessoas também. E quando a gente exerce esse respeito a si, a gente reflete isso e o outro vai ver. Aí imagine Deus nos escutando no acelerado. Eu não tenho tempo para você, eu estou apressado. Resolve isso rápido, vai logo. Então eu busco me parecer com Ele, por isso que eu busco conhecê-lo. E eu não imagino Deus assim, né? Me escutando no acelerado. Nos escutando no acelerado. Gente, Ele tem uma paciência, meu Deus. E é um fruto do Espírito, né? Paciência. Então, eu quis compartilhar isso. É o que está tendo o nosso coração. E Deus, Ele tem tratado o meu nisso. E eu estou aqui, né, aberta. E eu entendo que Ele está respeitando o meu tempo. E uma das coisas que vai me fazer romper é estar aqui expondo. E eu quero agradecer, né, você que está ouvindo. Não sei se mais alguém vai ouvir, eu vou deixar gravada. Ou quantas pessoas, não importa. Isso não eu não tenho expectativa em relação a isso. Mas daquilo que Ele colocou no meu coração e eu estou aqui entregando. E glória a Deus, porque é exatamente para isso. É para a glória dele. Se Ele, que não tinha culpa alguma, se expôs diante da culpa da humanidade, imagina eu. Ele sentiu as dores, mas Ele estava ali e cumpriu a missão. E Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você também vencerá. Então, Ele conseguiu, eu também consigo, porque Ele está comigo. Ele conseguiu, então você também consegue, porque Ele está com você. Passo a passo, a gente dá conta. Não é perfeição, mas aperfeiçoamento. Para que a gente se pareça cada vez mais com Ele. Para que a gente reflita a imagem do amor. E que as pessoas, elas vejam o amor revelado através de nós. Elas vejam Jesus.
E esse amor, ele cura. Assim como tem curado a mim, assim como ele quer alcançar ainda mais o nível de cura no seu coração. Amém. Eu vou deixar aqui registrado e eu vou ler porque outras pessoas, não sei quem, que assista, elas entendam a importância, né, da intimidade e de poder compartilhar. É só ela analisar a intenção do coração dela. E eu vim sem intenção, sem expectativa, nem sabia que ia entrar alguém. José, suas palavras sempre falam com o meu coração e eu sempre compartilho com outras pessoas. Eu anseio por essa intimidade. Você sempre me ensina a buscar mais intimidade com Jesus. Olha só, gente. Se o que a gente faz gera algo que é para a glória de Deus, vale a pena. Eu tava falando até, eu acho que mês passado, eu dizia assim, jamais eu queria passar pelo que eu passei para chegar onde eu tô. Não. Jamais eu queria voltar, né? Porque tem gente que fala assim, você voltaria de novo, passaria de novo? Passar ia passar, né? Se eu voltasse, mas jamais eu queria voltar, eu dizia. E ontem foi diferente. Eu falei assim, Espírito Santo, para chegar nesse lugar onde eu cheguei, eu passaria de novo. Porque vale muito a pena. Eu não consigo expressar, colocar em palavras ou em um vídeo o que isso significa, sabe? Assim, o valer a pena. Porque o lugar que eu tenho alcançado, e olha, eu não vejo assim, ai, nossa, eu tenho essa intimidade, não sei o quê. Claro que eu sei, né, que eu tenho mais, eu não tenho a profundidade. E eu percebo isso quando eu leio uma mensagem, alguém fala, né, sobre isso. E é exatamente por isso que eu tô aqui. Porque se eu fosse escolher, eu queria só estar com minha família. Sei lá, em uma fazenda, cuidando. Não, eu acho que eu não ia cuidar, não, gente, que eu não sei muito, não. Cuidar dos bichos, né? Mas eu queria ter. E eu ficaria lá só escrevendo, cuidando da minha família, cozinhando, dormir cedo, acordar cedo. Eu ia querer viver a minha vida lá. E não ficar expondo a minha vida ou estar exposta a tanta gente ferida, sabe, que se acha no direito. Provavelmente elas não teriam coragem de pessoalmente falarem o que falam por trás de uma tela. Mas elas se acham no direito de falar o que querem, o que sentem para outras pessoas. E são palavras que não condizem com a identidade da pessoa. Então, é de um lugar de uma pessoa ferida, adoecida, comandada com ídolos no coração. Eu não ia querer estar aqui, mas vale a pena. Olha o que tem gerado. E eu me alegro com isso, Elis. Eu me alegro com isso. Olha só, antes eu pensava assim, né?
Nossa, eu muito na dor. Nossa, se eu for embora, morrer, né? Vão sentir minha falta. Aí vão me ver. Enfim. Aí depois eu me lembrava, mas depois vão esquecer. E que bom, né? Porque eu continuava vivendo. Só que hoje, eu não me importo. Eu quero viver. Mas se o Senhor quiser me levar hoje, eu estou em paz. Eu não me preocupo com como, né, vão. Ai, nossa, e agora? Estão me reconhecendo. O céu já me reconhece. E aí, quando eu leio uma mensagem assim, eu penso, meu Deus, se eu fosse hoje, eu fiz algo de bom. Tenho um legado. E algumas pessoas, quando fossem lembrar de mim, mesmo depois do momento, né, que a pessoa se despede, assim, sei lá, 6 meses, 1 ano, elas iam se lembrar, assim, nossa, ela me inspirou a ter intimidade com Jesus, a buscar mais esse lugar. Meu Deus, minha vida já valeu. E eu olho para o processo e eu falo, valeu a pena. Valeu a pena. Então, que essa mensagem, né, fique no seu coração. E que a escolha seja que no meu relacionamento não permito, não cabe amante. E no meu relacionamento com Deus não cabe amantes. Esses ídolos no meu coração não terão mais o trono. E aí a gente convida o Espírito Santo. Às vezes a gente não consegue sozinha. Às vezes a gente consegue só até certo nível. E por isso que Deus convida, chama, né, pessoas para que já acessaram aquele nível, poder ajudar outras. E eu sempre falo aqui nas lives, quando eu chamo, né, alguém para fazer junto. Gente, eu tenho tão claro isso no meu coração. A gente não está aqui em competição. A gente está aqui para estar em unidade. Em unidade. Se tem um livro, por exemplo, como eu escrevo, né? Se tem um livro que toca o meu coração, nossa, mas eu não vou divulgar porque fulano, meu Deus, vai abençoar outra pessoa. Eu não vou divulgar aqui porque a pessoa não me pagou. Meu Deus. Olha o nível de escassez. Olha o que está dentro, o que está no trono do seu coração. Então que você traga, fique com essa mensagem no seu coração. No trono, no seu relacionamento, cabe amante? Então por que no seu relacionamento com Deus você permite amantes? Ídolos no seu coração que estão controlando a sua vida. E não é de um lugar de julgamento, tá, gente? De, eu vou aqui ensinar que isso, que aquilo. Já me coloquei vulnerável aqui. Mas é de um lugar da gente reconhecer quem está no trono do nosso coração e decidir destronar todas essas questões. Quem é primeiro lugar é o seu marido. Por quê? De onde vem essa necessidade? É porque eu estou buscando segurança. Onde você não se sentiu segura? Aí você vai lá, né? E olha. E destrona. Então,
vai para Jesus, vai esse momento com o Espírito Santo. Tem uma coisa aqui, ó, quando a gente tem dificuldade no nosso relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, a gente vai ter dificuldade com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Deus Pai, nosso Pai. Nossa mãe, o Espírito Santo. E os nossos irmãos, Jesus. Eu vivo isso. Quanto mais eu me curo em relação aos meus pais, ao meu sistema familiar, mais eu consigo me conectar. Mais eu consigo estar sensível à voz. E mais ele tem lugar em meu coração. Então, como que eu falo? Esse derramar, assim, essa entrega que eu tenho hoje, nossa, meu Deus, onde que eu tava? Essas dores estavam tomando conta do meu coração. Não. Espírito Santo, eu sinto muito. Só que eu não conseguia fazer diferente. Fui aprendendo assim, né? Agora eu vou me curando. E ele tem cada vez mais. Quem governa cada vez mais. O meu coração é ele. A palavra fala, né? O coração é enganoso. Mas sabe como que eu vejo? Quanto mais o coração tá sujo, quanto mais o coração tem ídolos, mais enganoso ele é. Mais ele fere. Mais ele vai conduzir, controlar, né? Vai conduzir a gente em feridas. Tanto se ferindo quanto ferindo nosso irmão. Mas ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para viver em amor. Sermos amadas. E amar. Sermos amadas por ele e amar ele também. E dentro desse amar ele diz para amar a si e para amar o próximo. Se a gente rejeita, tem questões com os nossos pais, nosso sistema familiar, vai ter dificuldade nessa relação com ele. Então pede ajuda, ainda que você não ouça, veja, enfim. O Senhor, você vai chegar nesse lugar, então persista, continue. O amor, ele exige fidelidade. Só de imaginar, não quero que vocês nem imaginem, tá? Para não acessar esse lugar assim. Mas só de imaginar em uma traição que tem algumas pessoas que já imaginam e sabem, tem pessoas que sonham. Eu sonhava direto. E sabe o quanto é ruim um relacionamento. Gente, só de imaginar a traição, imagine ter amante. Aí a gente faz isso com Deus. Tendo ídolos. A gente olha para o povo que saiu do Egito e muitas vezes fica julgando, né? Nossa, aquele povo estava vendo todo o milagre que Deus estava fazendo e ainda estava naquele lugar. Gente, tinha muitos ídolos no coração daquele povo. E eles não deram nem conta de chegar em Canaã, na terra prometida. Os descendentes deles foram as pessoas que entraram. Apenas 2, Josué e Caleb. Eles acreditaram, eles viram. Ver, né, pelos olhos da fé. Aquilo que não está materializado ainda. A gente vê esse lugar e diz assim, se Deus disse que então é. Foi assim que eles viram, Josué e Caleb. E apenas eles entraram. Mas olha o tanto de ídolos que tinham no coração deles. Então, ídolo não é só imagem que você adora, alguma coisa assim. Não. Ídolos no coração. Às vezes você está colocando o ídolo no seu coração, é o marido, é a mãe, é o pai, irmão, sei lá, trabalho. Então, tudo que a gente faz, por quê? Essas pessoas ou essas coisas estão sendo ídolos para mim. Eu estou sendo guiada pelo quê? Se eu tenho um sonho, por que eu quero esse sonho? É para quê? Às vezes, enfim,
tem diversas formas, né? E eu creio muito que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Eu não quero nem passar muito tempo, mas eu acredito que o que o Senhor desejou falar ao seu coração, Ele trouxe. Quem quiser assistir do início, depois vou deixar gravada. Mas era isso. É expor. Era eu expor essa minha vulnerabilidade e falar que também eu carrego ídolos. Mas eu decido deixar esses ídolos. E com a ajuda do Espírito Santo e de pessoas que podem me ajudar também, conduzidas por Ele, eu saí desse lugar. A necessidade de aprovação ainda. E isso me priva de ser quem eu sou. Isso vai matando a gente aos poucos, esses ídolos. Porque a gente fica buscando o tempo todo, compensar uma criança que não teve algo. A gente fica buscando na vida adulta com expectativas. Às vezes a gente está em uma congregação e coloca expectativa em um pastor como se fosse o nosso pai. Mas ele não é o nosso pai. Ele não é. O nosso pai é o nosso pai. E aquilo que nos falta não é em outra pessoa que a gente vai encontrar. Entende? Mas a gente curar o nosso coração daquelas crenças que foram criadas a partir das dores que aconteceu na nossa infância. E aí a gente avançar em relação a isso. E não mais ficar com esse ídolo no coração. Porque esse ídolo fala o quê? São amantes na nossa relação com Deus. E aí a gente não consegue amar, mas fere. Amar com o amor que vem. A gente só fica ferindo. Ferindo a si e ferindo ao outro. Então esses ídolos que geram infidelidade, eles são idolatria. Eles são idolatria. E uma cláusula para essa nossa aliança com Deus é a fidelidade. Gente, não é bom a gente viver isso no nosso relacionamento? A fidelidade. Por exemplo, se tanto não ter amantes, misericórdia, né? Isso é claro, óbvio. Quanto, vamos supor que... Eu acredito que aqui só tem a mulher, né? Assistindo, enfim. Quando o seu cônjuge tá sentindo alguma coisa, tá passando por alguma coisa, mas ele fica calado. Às vezes por uma um ídolo no coração. A necessidade é por causa da dor de não ser ignorado. Aí ele sente a dor da rejeição quando ele é ignorado. Ou por não ser deixado lá falando sozinho, a dor do abandono. E aí ele não se posiciona. Mas quando ele é fiel, ele abre o coração dele e fala. E eu não tô falando de gritar, de desrespeitar. Mas é de falar mesmo, abrir o coração. E dizer assim, ó, quando você fez isso, eu senti isso. Isso poderia ser mudado? Você precisa de ajuda para isso? E você que tá ouvindo, não ignorar. Ai, mas coisa da cabeça dele. Não. A gente precisa se importar. A gente precisa ouvir. Porque assim como não é bom ser ignorada, por que a gente faz isso? Então você ouve e analisa. Qual é o sentido dessa conversa? O que sentido tem, né? O que foi falado? E às vezes a gente só aprende, a ficar rebatendo. Não. A Jesus te fala hoje: ei, eu quero um relacionamento de fidelidade. Essa aliança de fidelidade que eu desejo. Você está com ídolos no seu coração. Tem amantes no nosso relacionamento. Aí você ignora. Se você quer
esse relacionamento com Ele, é preciso fidelidade nessa aliança. E não é uma imposição, mas é um princípio para que tenha um relacionamento bom e não um relacionamento adoecido, de cobranças, da gente achar que Deus é garçom, que Ele é nosso empregado. E aqui, não dizendo que a gente não vai para Deus quando a gente está com dificuldade, a gente vai em todo o tempo. Só que tem pessoas que só vão para Deus quando estão com dificuldade. Quando não estão quase, não prestando quase mais para nada, né? De toda forma, Ele quer a gente, tá, gente? Porque mesmo não prestando, muitas vezes ali quebrada, Ele nos acolhe, Ele nos abraça e Ele traz cura. Só que a gente não precisa ir para Ele só nesses momentos. Eu fazia isso. Quando eu percebi, eu falei, meu Deus, eu não quero fazer isso. Eu quero sentir desejo de estar na tua presença, de te conhecer mais. Eu não quero sentir vontade de conversar com o Senhor apenas quando eu estiver na dor, com dificuldade. Eu falei para Ele, eu não quero isso mais. E, gente, Ele não está sentado em uma cadeira o tempo todo assim, ó. Pra gente, não. Jesus, Ele morreu, ó, de braços abertos. É como se Ele tivesse assim, eu estou aqui. Sempre. A gente bom ou quebrada, independente, Ele está ali. Então também seja vulnerável na presença dele. Fale o que está no seu coração. Abre o seu coração. Se não tá fácil, não. Tá doendo, eu não sei o que fazer. Ou quando você conquistar alguma coisa, Espírito Santo, olha só, conseguimos. E eu te entrego a glória, porque é isso que eu consegui, é para tua glória. E eu desfruto disso também. Então, se o seu coração voltar e tudo que você fizer, você pensar, está glorificando a Deus? Eu estou me parecendo mais com Ele? Nesse lugar eu revelo mais Ele? Então, Ele está tendo o trono do seu coração. Mas se não, é buscando um reconhecimento, aí o líder não reconheceu, esqueceu, aí você vai e fecha a cara, fica com raiva. Quem está tendo o trono do seu coração? Amantes. Você está sendo conduzida pelas dores, criando expectativas, colocando expectativas em alguém que não dá conta de suprir aquilo que você está buscando. Mas aquele que nos criou, Ele conhece cada detalhe da gente. Então a gente vai para Ele. Ei, Espírito Santo, tô sentindo uma dor aqui, não sei nem como que é o nome dela, não sei nem definir o nome, mas eu tô sentindo. Que dor é essa? Isso me ajuda. Eu preciso, eu quero cura. Ao invés de ficar só na reclamação, só alimentando os amantes, os ídolos, a gente parar e se colocar nesse lugar. Imagina que somos, né, a noiva dele. Ele com excelência foi preparar o lugar. E a gente precisa ser uma noiva limpa, uma noiva justa, uma noiva íntegra. E quanto mais a gente limpa o nosso coração, mais a gente se torna essa noiva limpa e mais a gente revela o nosso amado, o nosso noivo. Mais a gente se sente íntima, mais a gente se sente amada por Ele, mais amor a gente vai transbordar, mais a gente vai revelar quem Ele é. E quando a gente vai limpando nosso coração, aqui, ó, é revelado. No nosso rosto reflete. Em Provérbios fala
Então vai ser uma noiva que tem a lamparina acesa, que ela tem o combustível certo, que ela tem a pessoa certa no coração dela, no trono do seu coração que governa, que é o Espírito Santo. Essa noiva, ela carrega a presença. Imagina só, um homem curado, um homem, sabe, viril, um homem forte, um homem curado, um homem bom. Você acha mesmo que esse homem bom vai querer uma mulher que tá toda ferida, toda suja, quebrada? Ô, gente, não vai. Nem você queria. Vocês estão de uma mulher, ó, curada, lapidada, passou pelo processo, está aí, ó, cheirosa, bem vestida, com vestes limpas. Você vai querer um homem que não tem segurança, um homem fraco, um homem doente, ferido. Não vai. Então, como que você quer combinar com um noivo? Se você ficar nesse lugar com amantes, com sujeira. Eu não lembro se é em Tiago, em algum versículo fala e compara, né, a idolatria com prostituição e feitiçaria. Olha que coisa séria. Prostituição. E mais uma vez, eu não tô aqui nesse lugar pra dizer, ai, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, não. É pra você reconhecer quais ídolos ainda tem o trono do seu coração. E dizer que você pode pedir ajuda. Espírito Santo, eu percebi esses ídolos aqui. Me ajuda a tirá-los. Como eu faço? E vai pedindo direção. E seja atenta à voz dele. Às vezes é em uma live. Às vezes é em um livro. Às vezes é em uma ministração. Às vezes é só você e ele. No seu secreto. Às vezes você se joga no chão e se entrega e chora. Coloca uma canção, uma música de fundo. Deixa ele falar ao seu coração. E não ignore a voz dele. Ele também deseja ser ouvido. Que a gente possa aprender a ouvir mais e a obedecer a essa voz que sabe o que é bom pra gente. E que quando esse noivo voltar, a sua lamparina esteja acesa. Porque você já está sendo luz. E não mais uma moradora de um quarto escuro. Ele nos ama tanto, 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 que deseja um relacionamento íntimo de amor. Então que você possa dizer sim a essa aliança que exige fidelidade. E aqui eu encerro, gente, esse momento. Se fez sentido para alguém, glória a Deus. Foi essa a minha intenção. Que ele tenha alcançado seu coração de alguma forma. Despertado o desejo de ter intimidade com ele. Ou se você já tem, de ter mais intimidade com ele. Para quem é o seu primeiro bom dia? Quem é que ouve primeiro a sua voz? Amém, Zilda. Começa a treinar. Assim que você acordar, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Bom dia, Pai. Respira fundo, começa o seu dia.
Ele é seu melhor amigo. Deixe que ele seja prioridade, que ele seja o primeiro a ouvir a sua voz. Amém. Se você sentiu, não deixa pra depois não, tá? Vai lá, coloca uma música de fundo e vai conversar com ele. Ele está te convidando, não deixa pra depois. Ele está desejoso para ter, esse momento com você. Então vai lá, se entrega, conversa com ele. E ele te ama, independente do que você ainda carrega. Porque não é pelo que você faz ou tem. Não. Mesmo se você errar, ele continua te amando. Mesmo quando você falha, ele continua te amando. E sempre naquele lugar, te esperando voltar para a presença dele. Então vai lá.